Olá, então, quero continuar nossa jornada sobre o reino de Deus, falar um pouco sobre o que os profetas falaram sobre o governante que virá, né? O governante do reino mediador de Deus que vai estar aqui operando na terra. Aquele governante que foi profetizado em Gênesis 3,15, que ele esmagaria a cabeça da serpente, e que Isaías diz que o governo estaria sobre os seus ombros. Qual que é a natureza desse governante? O próprio Isaías disse: um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o governo está sobre os seus ombros. O seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. E aí ele vai dizer que esse governo vai durar para sempre. Então esse governante, ele é tanto humano, um menino nos nasceu, como ele é divino. Seu nome será Deus Forte, Pai da Eternidade. Então, Daniel vai dizer que ele é o filho do homem. Ele foi tirado do seio da sua mãe, ele foi experimentado em sofrimentos, homem de dores, sabe o que é sofrer. Então, ele é verdadeiramente humano, mas ele também é verdadeiramente Deus. Porque, conforme Mateus vai dizer que o seu nome será Emanuel, ou seja, Deus conosco. Então, esse menino que nasceu, cresceu, viveu aqui, morreu naquela cruz para nos resgatar do pecado, Isaías chama ele de Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Ele é o nosso Deus que virá. Isaías diz em Isaías 35, ele virá e nos salvará. O Zacarias, Sofonias vai dizer assim, que o Senhor, o Rei de Israel, o Rei de Israel, o Senhor, está no meio de ti. Não temerás daqui em diante mal algum. Sofonias 3,15. E Zacarias vai dizer que durante o governo dele, todas as nações virão para adorar o Senhor em Jerusalém. Está lá em Zacarias 14, 16, 17, que prova que vai ter um reino físico aqui na terra. Ele é o nosso Redentor, o Rei de Israel, o Senhor dos Exércitos. Como ele diz em Isaías: eu sou o primeiro e o último, e fora de mim não há Deus. Então ele é verdadeiramente Deus. E de onde é a sua origem? O Senhor, segundo o homem, 1 Coríntios, Paulo vai dizer que ele é do céu. E o Salmo 31, 22, vai dizer: o Senhor criou uma coisa nova na terra, uma mulher protege um varão. Isso, na verdade, está escrito em Jeremias 31, 22. Jeremias 31, 22. Então, ele é aquele que Miqueias vai dizer que as suas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Então, a origem dele é eterna, ele é do céu, ele virá com as nuvens do céu, e ele é eterno. Ele é o segundo homem, o último Adão, Paulo vai dizer isso, o Senhor que é do céu. Então, e qual que é o caráter desse rei, desse governante? Ele é aquele que Deus diz que: eis aqui meu servo em quem se compraz a minha alma, porque ele é santo, o caráter dele é santo, ele é fiel e verdadeiro, ele não faltará, porque ele é hábil em tudo o que ele propõe fazer.
ele vem na força do Senhor e ele será grande até os confins, até os fins da terra. Ele tem habilidade, tem poder. Isaías diz que ele é como uma pedra de esquina provada, preciosa e firme. Então, tudo isso os profetas vão dizer sobre ele, que não faltará nem será quebrantado até que ponha na terra justiça. Então, ele vai trazer justiça à terra durante o seu governo. Imagina um governante justo que julga com justiça, né? Um exemplo disso foi quando Salomão assumiu o trono e pediu a Deus que lhe desse sabedoria para governar o povo, e ele fez aquele julgamento das prostitutas, né? Das duas prostitutas que têm 2 filhos lá numa determinada noite. E quando no outro dia uma delas parece que deitou sobre o filho, ele morreu, ela trocou o filho morto, botou no colo da mãe que estava com o filho vivo, e quando essa mãe acorda, vê que aquele filho morto não é o dela, aí vai diante de Salomão, pede para julgar, e aí ela diz, conta o caso tal. E Salomão ouve aquilo e Salomão diz, uma diz, o filho é meu, a outra diz, não, é meu. E aí Salomão diz, traz uma espada. Aí trouxeram e Salomão fala, agora corta o menino ao meio e dá metade para cada uma. E aí a mãe verdadeira diz, não, Senhor, dá para ela, deixa ele viver. E aí Salomão fala, essa é a mãe verdadeira, né? Então tinha a sabedoria de Deus para julgar. Agora imagina Jesus com toda a sua habilidade e sabedoria julgando as questões nessa terra como um governante justo, né? Ele vai ser um profeta e ele vai ser um sacerdote no trono, rei, profeta e sacerdote. Essas 3 funções vão estar nele. E ele é misterioso, né? Porque o Isaías diz sobre ele que quem deu crédito à nossa pregação, que ele foi cortado, né? Que foi da vontade de Deus esmagá-lo, Isaías vai dizer. Então ele tem a carreira dele é misteriosa, mas ele é o vencedor triunfante, porque ele venceu a morte, ele ressuscitou, ele subiu aos céus, de onde ele está reinando, né? Mas reinando sobre o reino eterno de Deus. Mas ele vai vir à terra e reinará sobre o reino de Deus aqui na terra durante esse milênio. Esse é o governante, né, do reino que virá. E isso é que os profetas falaram em todo o Velho Testamento sobre ele, e pincelaram, né, como Paulo citei, Apocalipse, algumas dicas, né, nos evangelhos foi pincelado que Jesus vai reinar nessa terra, né, e Apocalipse diz que nós vamos também reinar com ele. Então esteja preparado para que o reino de Deus venha, que venha sobre a terra, e que primeiro ele venha sobre a sua vida como aquele reino eterno que quer entrar em nós entrarmos nele, porque através do novo nascimento nós entramos no reino, através do novo nascimento nós vemos o reino e entramos nele. Quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então a minha pergunta final aqui, para falar desse governante eterno, ele é o rei da sua vida, você nasceu de novo, você está vendo o reino, você entrou no reino, esse reino eterno, porque só quem for participante desse reino eterno vai estar reinando com Cristo aqui na terra, com corpos glorificados, ou vão ressuscitar
para a glória de Deus e estar com Cristo. Nesse período que a Bíblia chama de milênio, que nós vamos falar mais dele adiante. Então é isso, quero deixar essa mensagem mais breve sobre o governante, que é Jesus Cristo, o Rei dos Reis, o Senhor do Senhores, ele é o alfa, o ômega, diante dele, diz a Bíblia, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor para a glória do Pai. Toda língua confessará. Por que não confessar que Jesus é o Senhor hoje? Por que não confessar que Ele é o Senhor da sua vida? Renda-se a Ele, entregue-se a Ele, e você será salvo, nascerá de novo e passará a ver o reino de Deus, passará a esperar o Rei que virá sobre essa terra. Isso, quero deixar essa mensagem, que o Senhor te abençoe, que o Senhor mostre a verdade, abra os seus olhos, que o grande amor do Senhor que nunca cessa, que as misericórdias dele que não chegam ao fim, alcance seu coração, para que você seja justificado diante de Deus e seus pecados sejam perdoados pelo Rei, o Senhor, aquele nosso Salvador e Redentor. O nome dele, Jesus, significa Salvador, porque ele salvará o seu povo dos pecados. Jesus tem me salvado dos meus pecados. Ele tem te salvado dos seus pecados. Fica na paz.